Conceito de liturgia. A palavra liturgia significa originalmente obra pública, serviço da parte do povo e em favor do povo. Por ela, o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua em sua igreja, com ela e por ela, a obra de nossa redenção. É o memorial de Cristo e da salvação, ou seja, a liturgia torna-se presente através da celebração. A igreja é o sacramento de Cristo, pois é através dela que hoje Jesus fala aos fiéis, lhes perdoa os pecados e os santifica, associando-os intimamente à sua oração e ao seu ministério pascual. A presença e atuação de Jesus na liturgia e na igreja são assegurados pelos sacramentos em destaque, a Eucaristia. A Eucaristia renova o ministério pascual, é celebrada pela missa e, por isso, é a principal celebração litúrgica e sacramental da Igreja Católica. O sentido teológico da palavra liturgia. A palavra liturgia é de origem grega, significa obra pública do povo, em favor do povo, sentido cristão. A palavra liturgia designa as celebrações, os ritos, o sacramento, os sacramentais. Trata-se de celebração de fé cristã. Ao utilizar a palavra liturgia, termo liturgia, para se referir aos ritos sagrados, que a Igreja quer nos dizer que pela Sagrada Liturgia nós tornamos partes da obra da nossa salvação. Lembre-se, liturgia, na sua raiz etimológica, obra pública, serviço do povo para o povo. No sentido cristão, pela liturgia, tornamos parte da obra da nossa redenção. Sim, pela Sagrada Liturgia, Cristo continua realizando a obra salvífica, a obra da nossa salvação, no tempo da Igreja. Pela vida, pelo missal, pela paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, fomos salvos. E a obra da nossa salvação se perpetua na história pela ação da Igreja, que prolonga e continua a presença de Jesus. Não mais presente fisicamente, mas agora sacramentalmente. Isso quer dizer que pela Sagrada Liturgia nós somos tocados por Jesus, pelo toque redentor, pelo toque salvador, pelo toque de cura e de libertação de vida nova. Por isso, a Sagrada Liturgia constituiu fonte e ápice da vida da Igreja, pois nela perpetua a obra da nossa salvação. E tem mais, por meio da liturgia, nós somos associados à obra salvífica, à obra da Santíssima Trindade. Nós nos tornamos participantes da obra do próprio Deus, da nossa salvação. Pela liturgia, Deus continua o diálogo com sua humanidade, diálogo da salvação conosco. Então, refletimos sobre o sentido da Sagrada Liturgia. Primeiro, ela continua a obra de nossa salvação. Segundo, nela, Cristo continua presente sacramentalmente. Por ela, nós somos tocados, o mesmo toque de Jesus. Mesmo toque redentor que curou, libertou e salvou tantos. Pela liturgia, nós somos tocados pelo toque redentor de Jesus Cristo. Terceiro, a liturgia é a fonte que brota de toda a vida da Igreja, é o ápice, seu momento mais sublime e mais importante. Quem celebra a liturgia? Toda a comunidade de batizados, todo o povo de Deus. Como povo sacerdotal que celebra a liturgia associada a Jesus Cristo, a cabeça do corpo dos batizados. Quem celebra toda a comunidade dos batizados do mundo a Jesus Cristo, mas na diversidade do ministério, serviços, por isso, é de desejar que todo o povo de Deus participa ativamente, conscientemente da Sagrada Liturgia. Como celebrar? Por meio de sinais, símbolos, gestos, palavras. Afinal, a presença de Jesus
não é mais física, mas sacramental. Esses sinais sensíveis comunicam a graça invisível e celebram a nossa salvação. Se celebra aos domingos nossa Páscoa semanal, anualmente nossa Páscoa solene. E dela se desenvolve-se todo o ano litúrgico, e ao longo de um ano nós celebramos os mistérios da vida, missão e mistério pascual de Jesus Cristo. Cristo que cresce em nós. Onde celebrar? O culto da nova e eterna aliança, não ligado a um diálogo exclusivo, assim ensina o Catecismo da Igreja Católica. O corpo de Cristo ressuscitado é o templo espiritual do qual jorra a fonte de água viva, incorporados ao Cristo pelo Espírito Santo. Nós somos o templo do Deus vivo. É preciso dizer que o culto dos cristãos não está ligado ao lugar específico, porque é o povo de Deus, o templo vivo, o templo espiritual. Mas para celebrar o ministério de Cristo, para celebrar a vida sacramental da igreja, os cristãos consagram o tempo, o ano litúrgico, o domingo e o espaço para Deus. Constrói templos, igrejas materiais. As igrejas somos nós, os batizados, o templo espiritual de Deus, onde acontece a salvação. Mas o templo físico tem a missão de abrigar os cristãos, consagrar um espaço e que os cristãos possam celebrar sua fé, celebrar a Sagrada Eucaristia. Espaço sagrado é um espaço santo e sagrado para Deus. A igreja física deve ser uma manifestação externa para a comunidade celebrar. E esse espaço, antes de tudo, um espaço celebrativo a serviço da celebração da comunidade. Antes de ser um espaço de devoção e piedade, é um espaço celebrativo. Quais são os elementos essenciais de um espaço celebrativo? Cristo continua presente na Sagrada Liturgia e sua presença, esse de modo especial, em 4 lugares. Primeiro, presença de Cristo manifesta no ministério de quem preside a Assembleia, pois ele faz o lugar de Jesus Cristo. Ele preside ao povo de Deus a celebração litúrgica no lugar fazendo as vezes de Cristo. Segundo, depois Cristo está presente na Assembleia, quando ela reza, canta, salmodia. Assim nos ensinou o nosso Senhor, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. No ministro, na Assembleia de modo especial. Terceiro, na Palavra de Deus, pois ele é a palavra encarnada. Quarto, modo especialíssimo e único na Sagrada Eucaristia. Este é o meu corpo, isto é o meu sangue. Essas 4 presenças do Senhor devem manifestar no espaço celebrativo. A presença de Jesus no ministério manifesta na cadeira presencial, que nunca deve ter a forma de um trono, mas a cadeira diferente das demais, que manifesta o ministério que é exercido, o ministério da presidência, da Assembleia, depois o espaço do povo. O espaço da Assembleia, que celebra a liturgia, deve haver uma única mesa da Palavra de Deus, em um único ambão. Nesse espaço celebrativo, uma única mesa, a mesa da Palavra de Deus, onde a Palavra de Deus é comunicada, anunciada, Cristo presente no ministério da Assembleia, na Palavra de Deus, na Eucaristia, no centro das atenções do espaço litúrgico, deve estar o altar e a mesa da Eucaristia. O altar é sagrado, por isso ele é osculado, ele é beijado no início e ao fim da celebração eucarística. Ele é ladeado por 2 e mais velas sobre ou ao lado do altar. O próprio Cristo, pedra fundamental, pedra escolhida, mas rejeitada pelos homens. Eis que a pedra angular foi rejeitada, assim fala a palavra de Deus, as Escrituras, e assim cantamos nos Salmos. Então, o altar é o centro das atenções e símbolo do próprio Cristo. Sobre o altar não se deve estar folhas, presentes. O altar não é um armário, o altar é sagrado.
Sobre ele apenas uma toalha que não recubra inteiramente o altar, mas apenas do lado, sempre lisa, nunca de renda ou de crochê, branca de preferência, sem pinturas nelas, de pão, de trigo, de vinho. O pão e o vinho estarão sobre o altar. Nelas, sim. A toalha pode ter símbolos cristológicos, o cordeiro, a cruz ou apenas a toalha branca, com algum detalhe da cor litúrgica. Sobre o altar, também um missal, como livro para a celebração eucarística. Mas sobre o altar, mais nada. Ele deve estar limpo. Temos que lembrar que ele é sagrado, que ele é o próprio Cristo. Não deve se tornar um armário ou estante. Esses são os elementos centrais do espaço litúrgico ou presbitério. A sede presidencial, a cadeira. O espaço da assembleia, o ambão é a mesa da palavra um só e a mesa da Eucaristia. Então temos que ter o devido respeito pelo presbitério. Tudo muito simples e tudo, ninguém pode, né, ficar sapateando lá em cima, né, como se diz. O animador, os cantores devem estar em outro lugar, fora do presbitério. No presbitério, apenas o ambão, o altar, a ser presidencial e aqueles que exercem no serviço do altar. Para que o espaço fique purificado, para que o espaço contribua com a celebração próximo do altar. Uma cruz com o crucifixo do próximo ou sobre o altar. Também no presbitério, a credência, que é uma mesinha onde se coloca os objetos litúrgicos para a celebração eucarística. Não é o ideal que estejam próximo do altar ou do lado do altar, mas um pouco mais distante. O Santíssimo Sacramento. O sacrário pode estar no presbitério ou numa capela à parte, como também a pia batismal. Pode estar no presbitério, próxima à porta da igreja ou então em uma própria capela do Santo Batismo. Assim, em linhas gerais, nós preparamos os elementos essenciais do espaço litúrgico celebrativo. Vamos zelar, preservar o espaço litúrgico, zelar pelos objetos sagrados. As imagens dos santos devem ficar ou à porta ou acolhendo aqueles que chegam ou nas laterais, mas que se evitem muitas imagens. Imagem do padroeiro pode estar perto do presbítero, mas a imagem do padroeiro pode estar perto do presbitério, mas algo discreto, que se evitem muitas imagens dos santos, sempre elas estejam em relação ao altar. O altar, que é símbolo do Cristo, deve ser centro do espaço litúrgico. Conclusão. Falamos então do sentido teológico da liturgia na sua origem etimológica. Liturgia significa obra pública do povo para o povo. No sentido cristão, a palavra liturgia se aplica aos ritos, aos sacramentos, aos sacramentais da igreja, e no sentido cristão, a liturgia significa que por esses ritos nós nos tornamos obra da nossa salvação, da nossa redenção. Pela sagrada liturgia, continuas nos tocar, nos curar. Pela sagrada liturgia, Cristo continua a nos tocar, nos curar, nos libertar, nos salvar. A sagrada liturgia celebra e torna capaz o ministério pascual de Jesus e nos faz participantes da obra da Santíssima Trindade. Por isso, a importância da sagrada liturgia é tamanha na vida da igreja, que é preciso dizer que ela é a fonte de toda a vida cristã e, ao mesmo tempo, do ápice, o momento mais importante da vida cristã. Devemos dedicar a nossa comunidade, nos esforçar mais para celebrar bem a liturgia. Esforços em tempo, esforços de encontros, de reuniões, de preparação. A liturgia é a fonte da vida espiritual dos cristãos. A vida cristã se alimenta na liturgia. A vida cristã celebra a sua fé.
A liturgia ocupa e deve ocupar lugar muito importante na vida dos cristãos. Não poderia existir uma espiritualidade cristã que não tenha como fonte o ápice, o cume, a liturgia da igreja. É preciso alimentar nossa espiritualidade e o coração de nossa espiritualidade na liturgia, de maneira especialíssima na Sagrada Eucaristia. É na liturgia, na vida litúrgica da igreja, que se alimenta a vida cristã. As devoções, o Santo Terço, as novenas, as leituras orantes da Palavra de Deus, momentos especiais de espiritualidade. Sim, é certo, mas são momentos que alimentam e que complementam aquilo que se realiza de maneira especialíssima e única na Sagrada Liturgia. Não há espiritualidade cristã que não seja litúrgica, que não seja sacramental. O ano litúrgico. Quando celebra-se liturgia no ano litúrgico? No domingo, no primeiro dia da semana, nossa Páscoa semanal. Ao longo de um ano, chamado de ano litúrgico, desenrola-se os mistérios da vida de Cristo e nós somos alcançados pela graça do Senhor. Desenvolve-se os mistérios da vida e da missão, mistério pascual de Jesus Cristo, a fim de que Cristo cresça em nós. O coração do ano litúrgico é a Páscoa. Em torno da Páscoa, desenvolve-se o primeiro grande ciclo do ano litúrgico. A Páscoa, celebrada anualmente, então celebramos semanalmente, a cada domingo. Mais uma vez ao ano, celebramos anualmente de modo solene a Páscoa do Senhor. Sempre no primeiro domingo da lua cheia de 21 de março, celebramos solenemente a ressurreição de Jesus Cristo. A celebração da Páscoa é preparada por 40 dias de oração, penitência e conversão. O tempo quaresmal se inicia na quarta-feira de cinzas e termina na tarde da quinta-feira santa. Estes poucos mais de 40 dias de oração, penitência e jejum. A cor litúrgica é roxa, nos recorda caráter penitencial do tempo. A Páscoa é celebrada de modo mais eminente na última semana, a Semana Santa, que se inicia no domingo de Ramos do Senhor, o domingo em que celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e também a paixão do Senhor. Por isso, a cor vermelha, iniciando a Semana Maior. A Semana Santa, a Páscoa, é celebrada pelo Tríduo Pascual, que se inicia na Quinta-feira Santa à tarde e conclui-se no domingo da Páscoa à noite. São 3 dias. 3 dias em que celebramos de modo solene o ministério pascual. Vejamos. O primeiro dia do Tríduo inicia-se na Quinta-feira Santa à tarde e se conclui na Sexta-feira Santa à tarde. É o primeiro dia. Neste dia primeiro, tem 2 celebrações: Santa Ceia do Senhor e o Lava-Pés da Quinta-feira Santa à noite, a instituição da Eucaristia. E a segunda celebração, às 15 horas, na Sexta-feira Santa, a celebração da Paixão do Senhor. Esse primeiro dia do Tríduo é marcado pela entrega, pela instituição da Eucaristia, e Jesus que se entrega na Eucaristia, Jesus que se entrega na cruz. Segundo dia do Tríduo, dia do silêncio, a sepultura. Inicia-se ao final da Sexta-feira Santa à tarde e conclui-se ao final da tarde do Sábado Santo. É um dia de silêncio. Jesus está na sepultura. Um dia de penitência, oração. Um dia alitúrgico. Não há celebração litúrgica na vida da igreja. É um dia de silêncio, de oração, de vigilância. Terceiro dia do grande dia do Tríduo Pascual. Inicia-se no Sábado Santo à tarde e conclui-se no domingo à noite. É o dia da ressurreição, a grande celebração da Vigília Pascual. Sábado à noite, com a bênção do fogo novo, a bênção da vigília da Palavra de Deus, a bênção da água batismal, a renovação do batismo, a celebração da Eucaristia. Terceiro dia, a celebração da ressurreição e mais a segunda missa de Páscoa pela manhã,
a terceira missa de Páscoa à noite e assim por diante. Então, o tríduo pascual é o coração do ano litúrgico, com 3 grandes dias que celebramos desde a instituição da Eucaristia, passando pela agonia da morte na cruz e chegando à ressurreição do Senhor. A igreja prossegue alegre, chegando à celebração da Páscoa. Agora a cor é branca. A festa, a alegria, a solenidade. Prossegue por mais 8 dias a oitava da Páscoa, e que celebra com a mesma alegria e mesma solenidade a Páscoa do Senhor. E por mais 50 dias no tempo pascual, culminando no domingo de Pentecostes. Alguns dias, Jesus é elevado aos céus em glória. De lá nos envia o Espírito Santo, o grande dom da igreja, o dom prometido. 50 dias depois da Páscoa, celebramos domingo de Pentecostes. Aqui está o primeiro grande ciclo do ano litúrgico, o ciclo da Páscoa. Uma vez por ano, a igreja celebra a Páscoa do Senhor, e da Páscoa nasce todo o ano litúrgico. Ao longo de um ano, perpassamos e celebramos, hoje, pela força do Espírito, o ministério da vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. E assim, Cristo vai sendo formado, gerado e cresce em nós. Somos assim configurados a Jesus Cristo. O primeiro e maior ciclo do ano litúrgico é o ciclo pascual. O outro grande ciclo do ano litúrgico é o do Natal, o Advento. A cada ano, em 25 de dezembro, como uma data convencional, celebramos o mistério da encarnação, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, ainda maior solenidade do ano litúrgico. A solenidade do Natal é celebrada por 4 semanas, o tempo do Advento. Nos recorda a vinda do Senhor. Primeiramente, nos recorda que o Senhor virá um dia em glória, para onde há de julgar os vivos e os mortos. A cada Eucaristia, clamamos: vinde, Senhor Jesus. A cada vez que rezamos a oração do Senhor, venha a nós o vosso reino. Então, o tempo do Advento, aquele que vem nos recordar, em primeiro lugar, que o Senhor virá um dia em glória. É preciso estar vigilante, estar preparado. Não sabeis o dia ou a hora que o Senhor virá. Mas o tempo do Advento nos recorda também, se ele não vem em glória, ele vem no Santo Natal. Por isso é preciso preparar o coração, que o Deus menino vem nos visitar no Natal. O Advento nos recorda que o Senhor Jesus continua a vir, e ele virá. Ele continua a vir presente no rosto de todo ser humano, principalmente no rosto dos pobres e sofredores. Ele vem ao nosso encontro, nos enfermos, naqueles que precisam do nosso amparo, do nosso alento. Assim, o tempo de 4 semanas na cor roxa, o Advento. A igreja nos prepara para acolher Senhor Jesus no Santo Natal, tempo de vigilância, tempo de preparar o coração. Na noite santa do Natal, celebramos o mistério da visita de Deus. O mistério do Santo Natal. Essa celebração prossegue por mais 8 dias, solene e alegre, a oitava de Natal, e por mais algumas semanas, até o batismo do Senhor. Aí estamos celebrando o tempo do Natal. Ao longo do Natal, as outras celebrações, as solenidades da Sagrada Família, da Santa Mãe de Deus, Santa Maria, nossa padroeira, Epifania do Senhor e, por fim, a festa do batismo do Senhor, que dá início ao seu ministério. Esse é o segundo grande ciclo do ano litúrgico, o ciclo do Natal. Os 2 grandes ciclos do ano litúrgico é o do Natal e o da Páscoa. Entre esses 2 ciclos, tem o tempo chamado tempo ordinário ou tempo comum. Ao longo desse tempo, com a cor litúrgica verde, há esperança na caminhada do discipulado. Nós caminhamos com Jesus no seu ministério e na sua vida pública. Somos formados como discípulos do Senhor à mesa da palavra. O tempo comum nos convida a ter um terno ouvido de discípulos que ouvem e se formam na escola de Jesus, escola do discipulado. Ao longo do ano litúrgico, há outras celebrações, solenidades, festas, memoriais.
Mas todas elas, mesmo quando celebramos a Virgem Maria, que ocupa um lugar especial na história da salvação, e no ano litúrgico, mesmo quando celebramos São José, os santos apóstolos e todos os santos, nós celebramos em referência ao ministério de Jesus Cristo. O ano litúrgico tem como coração de Jesus Cristo e o ministério de sua vida, missão, paixão, morte e ressurreição. Assim, ao longo de um ano litúrgico, nós somos inseridos nos mistérios de nossa salvação, somos configurados a Jesus Cristo, somos configurados ao Senhor e aos mistérios salvíficos, ao mistério de nossa redenção. Assim, a Igreja, pedagogicamente, espiritualmente, sacramentalmente, nos faz participar dos mistérios de nossa redenção. O ano litúrgico se divide em 3: ciclo da Páscoa, que usa a cor roxa e branco, ciclo do tempo comum, que usa o verde, e ciclo do advento, que usa o roxo. Cores litúrgicas. Porque há diferenças nas cores litúrgicas. Para cada tempo litúrgico existe uma cor própria. Para celebrações, aos paramentos dos ministros ordenados, diáconos, padres e bispo. A cor é para dar identificação ao tempo litúrgico que se celebra e a liturgia em destaque, como solenidades e festas de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, dos santos e santas, e assim visa manifestar à humanidade o mistério da fé celebrado. Vamos refletir sobre cada cor, em qual tempo litúrgico e quais celebrações essas cores são usadas na liturgia da missa. O branco simboliza a vitória da vida, paz, que é o dom, proteção de Deus, a pureza de coração, para reconhecer as coisas sagradas, a alegria, a festa. O branco é usado no tempo da Páscoa e Natal, também em solenidades e festas, memória própria de Jesus Cristo, menos nas que se refere à sua paixão. Usado em festas de solenidades de Nossa Senhora, nas festas em memória dos santos e santas, com exceção dos santos e santas que foram mártires. Verde simboliza esperança, que vem vida e missão de Jesus, discipulado da caminhada. O verde é usado no tempo comum, nos domingos e dias de festas. Vermelho simboliza o fogo do amor, de caridade, de martírio, os dons do Espírito Santo, o sangue dos mártires, o sangue de Jesus derramado. O vermelho é usado nas celebrações da Paixão do Senhor, Domingo de Ramos e Sexta-feira Santa, na exaltação da Santa Cruz, em Pentecostes, recorda os dons como língua de fogo e recorda os mártires, com destaque para as festas dos apóstolos. O roxo simboliza penitência, recolhimento, conversão, vigilância. O roxo é usado no tempo da Quaresma e do Advento. É também usado no dia de finados e nas missas pelos mortos, em especial na missa de Ezequias, de corpo presente. Além dessas 4 cores, tem mais 2 que são usadas com alguma frequência. O róseo, um rosa clarinho, simboliza alegria dentro de um tempo de penitência. Por isso ele é usado no 3º domingo do Advento, também chamado de Domingo Gaudete, e no 4º domingo da Quaresma, chamado de Domingo Letere. Ambas palavras significam alegria, são chamados de Domingo da Alegria. O preto simboliza a dor e o luto. Pode ser usado nas missas pelos mortos. O preto é uma cor pouco usada, porém na missa pelos mortos mais comum usar é o roxo. Liturgia na Santa Missa. Santa Missa é o céu na terra, é o ápice da nossa fé, momento que temos encontro profundo e íntimo com o nosso Senhor Jesus Cristo, onde comungamos o corpo, o sangue e alma e divindade de nosso Senhor. E aí podemos experimentar a misericórdia e o amor incondicionalmente de Deus em forma plena. A Santa Missa é dividida em 4 partes: ritos iniciais, liturgia da palavra,
liturgia eucarística, ritos finais. Ritos iniciais têm o fundamento e a finalidade dos ritos iniciais que procede à liturgia da palavra e liturgia eucarística. Só tem intuito e finalidade que é colocar os fiéis à assembleia em espírito de comunhão e de forma que estejam dispostos a ouvir atentamente a palavra de Deus e a celebrar de forma digna a Eucaristia. Primeiro momento dos ritos iniciais é a procissão de entrada, onde começa literalmente a celebração. Os fiéis, juntamente com aqueles que vêm celebrar a Santa Missa, os ministros, o diácono e principalmente o sacerdote, já vão entrando na reflexão do tempo litúrgico ou da festa questão ou o dia de preceito. Geralmente, a procissão é acompanhada por um canto de entrada, mas também pode ser usada antífona proposta no missal romano, no que ela pode ser utilizada caso não haja ministério de música. Chegando ao presbitério, o diácono, os ministros saudam a cruz e o altar, numa inclinação profunda. Depois disso, o sacerdote e o diácono beijam o altar. E o sacerdote, se for oportuno, se for dia de festa, de preceito, ele incensa o altar depois. Segundo, segue a saudação. Terceiro, depois o sinal da cruz, que é a invocação da Santíssima Trindade, que expressa principalmente a reunião do povo. É por isso que diz, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quarto, é o ato penitencial. A oração feita pela Assembleia, juntamente com o sacerdote, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, e onde o sacerdote, no tempo pascual, pode também utilizar a aspersão em sinal de absolvição dos pecados da Assembleia. Lembrando que não é o sacramento da confissão, portanto, não alcança os pecados graves. Pensar que está na Santa Missa, que o Padre deu absolvição ali no ato penitencial, que você está livre dos pecados mortais, não confessados, a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma oração que pode ser adicionada ao rito da Santa Missa, caso já não tenha sido, é a oração do Kyrie eleison, a famosa oração: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Deve ser adicionada na Santa Missa. Se não foi feita no ato penitencial, que seja feita por um cântico ou por uma recitação. O quinto, glória. Esta oração do século II, que não pode ser de maneira nenhuma substituída por outra. A leitura própria do missal romano deve ser mantida, inclusive se for utilizada o cântico, momento que exaltamos a Santíssima Trindade. Esse momento que é feito com o próprio para o domingo, exceto no advento e na quaresma, e também é recitado nas solenidades e festas. 6. Oração da coleta. Não tem nada a ver com aquele momento que fazemos a coleta do ofertório. É apenas o nome da oração para identificar melhor. É a oração do Oremos, onde o sacerdote faz uma oração do dia direcionada à Santíssima Trindade. E é bom lembrar que todo rito inicial é feito de pé. A segunda parte da missa, a liturgia da palavra. A liturgia da palavra só tem intuito de nos levar a meditar a palavra de Deus, a vontade de Deus ao nosso respeito, os ensinamentos que a Sagrada Escritura anuncia ao nosso coração. Tudo isso dentro da beleza litúrgica. A liturgia da palavra é composta de 7 momentos. Só pelos momentos das leituras, e não só pelos momentos das leituras bíblicas. São os momentos: leituras bíblicas, salmo responsorial, aclamação do evangelho, homilia, credo, oração universal. Este é o momento da liturgia que é feito em profundo e espírito de silêncio e meditação. Não é hora de ficar conversando nos bancos, transitando dentro da igreja, indo tomar água, indo ao banheiro. É a hora de preparar, porque o próprio Deus vai falar conosco. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos as Sagradas Escrituras, Deus fala conosco. Então é um momento profundo de intimidade com Deus. Leituras bíblicas.
É o momento onde nós recorremos ao Antigo Testamento. São leituras que se conectam perfeitamente no Novo Testamento. Portanto, não são escolhidas de forma aleatória. São leituras importantíssimas que nos levarão a uma reflexão ainda maior do que aquele ensinamento de Deus que nos dá por meio daquela liturgia diária. Essas leituras nós recorremos à vida dos profetas e de tantas pessoas citadas no Antigo Testamento que viveram conflitos, que receberam bênçãos de Deus e que também viveram uma vida de retidão como povo de Deus. Portanto, eles nos ensinam com seus testemunhos a vivermos no nosso tempo. Importante dizer que essas leituras bíblicas, elas são feitas por alguém que tem ministério na paróquia. Geralmente tem uma equipe de liturgia na paróquia. A igreja indica que esse serviço seja ministerial, um ministério, um serviço a Deus, feito com excelência, feito da melhor forma. Após cada leitura, a pessoa profere a aclamação que é respondida pela Assembleia. Salmo responsorial. Ele responde a cada leitura e nos leva a uma meditação ainda maior naquela mensagem da liturgia. Geralmente ele é tirado do lecionário. De preferência, ele é cantado pelo menos o refrão. Mas, na ausência de coral, de ministério de música, pode ser lido de uma forma mais propícia à meditação e reflexão profunda sobre a mensagem da liturgia que nos passa. Portanto, o Salmo tem esse papel imprescindível de nos levar à meditação da palavra de Deus. Portanto, não pode ser recitado de qualquer maneira. Aclamação do Evangelho. Aquele momento que antecede a leitura do Evangelho é feito de pé, diferente das leituras bíblicas e salmo responsorial, que são feitos sentados. Canta-se nesse momento, aleluia, conforme exige o tempo litúrgico. Essa aclamação, ela é constituída como um rito dessa ação por si, por meio da qual acolhemos nosso Senhor, que vai nos falar. Por isso recitamos, o Senhor vai falar. Nós acolhemos o próprio Deus que vai nos falar. Importante falar que, no tempo quaresmal, ao invés de cantar aleluia, recitar aleluia na aclamação do Evangelho, nós lemos um versículo ou um verso que antecede o Evangelho. Geralmente esse versículo é proposto no lecionário. Leitura do Evangelho. É o ponto alto da liturgia, da palavra, momento que precisamos manifestar a maior veneração, mais que nos outros momentos, porque vamos ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo, aprender com Ele. O momento de prestarmos mais atenção naquilo que nos ensina o nosso Senhor Jesus Cristo e sempre nos lembrando daquilo que está em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. No momento da liturgia da palavra e principalmente na leitura do Evangelho, nós não podemos cometer o erro de apenas ouvir, mas pedir ao Espírito Santo força para viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A homilia, também chamada de sermão, proferida pelo sacerdote que celebra ou pode ser delegada ao sacerdote que concelebra. Também pode ser feita por um diácono, mas nunca por um leigo. Em algumas ocasiões, o celebrante pode delegar ao bispo ou padre que por algum motivo não pode concelebrar naquele dia, mas está na assembleia. Em alguns momentos pode pedir ao bispo ou presbitério que faça o sermão. A homilia é obrigatória aos domingos e nas festas de preceitos, e de forma nenhuma ela pode ser omitida, salvo com exceções por motivos graves. Depois da homilia vem a mensagem que o sacerdote nos passa. Precisamos fazer e observar um breve tempo para meditarmos aquilo que foi ensinado pelo sacerdote. A mensagem que o sacerdote nos passa é totalmente ligada no que foi lido e meditado na palavra de Deus e sugere ao sacerdote que não fuja da essência da mensagem daquele dia. O credo é a oração que permite uma preparação para adentrarmos a liturgia eucarística, que é o ponto alto da Santa Missa.
Portanto, é uma oração importantíssima, uma oração que tem sua forma aprovada para o rito litúrgico. Ela nos faz recordar e professar grandes mistérios da fé. Neste momento, ele pode ser cantado, mas geralmente é recitado, e quem faz a introdução é o sacerdote, e a assembleia acompanha. Esse momento é fruto de fé. A oração universal. Oração que é dirigida pelo sacerdote. Ele faz uma introdução rápida e também profere uma pequena exortação, que nos convida a um espírito de oração. E as intenções desta oração é das necessidades do Santo Padre, da Santa Igreja, poderes públicos, salvação do mundo, enfermos, famílias e outras intenções. As intenções são proferidas do ambão pelo diácono, pelo leitor, pelo fiel leigo. Terceira parte da missa, liturgia eucarística. Liturgia eucarística é o ápice da Sagrada Missa e o maior momento da Santa Missa. Em resumo, a liturgia eucarística visa corresponder às palavras e gestos de nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia com os apóstolos. O mais bonito na liturgia eucarística é que nós podemos reviver a mesma graça que os discípulos reviveram, ou seja, receber o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao primeiro momento da liturgia eucarística, que é a preparação das ofertas. As ofertas é o momento onde o sacerdote no altar prepara o próprio altar, com o cálice, o corporal e as ofertas que são trazidas na procissão de ofertório. O pão e o vinho, que se converterão em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento de ofertório é acompanhado por um cântico que acompanha justamente a procissão das ofertas até o altar. Aí o pão e vinho são depositados sobre o altar pelo sacerdote e ele profere as fórmulas que são próprias estabelecidas pela Santa Igreja. Esse momento, também o sacerdote pode incensar ou não as oferendas que foram colocadas sobre o altar. Após, então, depois de todo esse momento de preparação, o sacerdote purifica suas mãos lavando-as. Logo após, nós temos uma oração sobre as ofertas, onde o padre convida nossa assembleia a orar com ele. Essa oração também é uma oração para preparação à oração eucarística. Oração eucarística é composta por vários momentos, todos eles de grande importância. Esse é o momento que todos ficam de pé. Comece com o sacerdote, fazendo esse convite ao povo, para que o povo eleve seu coração, a sua oração, a sua ação de graça. E esta oração nós dirigimos a Deus Pai, por Jesus Cristo no Espírito Santo. A oração eucarística, em si, ela exige a oblação dos fiéis. É uma fórmula própria para cada ano litúrgico, mas todas levam para a centralidade da Eucaristia, apontando para o gesto de Jesus e na sua entrega total por amor a nós. Depois desse momento, é chamado ação de graça. Muitos pensam que a ação de graça é depois da comunhão, mas o momento chamado de graças é o que precede a oração do santo, que é a oração onde nós proclamamos a santidade de Deus, santidade de nosso Senhor Jesus Cristo, a santidade do Espírito Santo. A oração de ação de graças é onde o sacerdote, em nome de todo o povo, glorifica a Deus e rende-lhe graças por toda a obra de salvação, todo o projeto de salvação de nosso Deus. Logo após, vem o santo, que é o momento onde proclamamos com toda a Assembleia a santidade de Deus. Nós nos unimos aos anjos para literalmente louvar a Deus, que é Pai, que é Filho e o Espírito Santo. Lembrando que a maioria das orações da Santa Missa são ditadas pelo missal romano, inclusive as partes musicais da Santa Missa. Deve seguir à risca as fórmulas, estas orações da Santa Missa. Depois vem o momento da epiclésia, que é o momento que nós ficamos de joelhos.
Depois de proclamar o santo, e já nos preparamos para o momento que o sacerdote vai consagrar o pão e o vinho, que se torna corpo, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Também nesse momento nós fazemos invocações, clamando a força do Espírito Santo para que juntamente os dons que são humanos sejam consagrados e se torne o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A consagração é o momento onde o sacerdote, pelas palavras e ações, pelo próprio Cristo, consagram as ofertas humanas do pão e vinho que vão se converter. É o momento da transubstanciação, o momento que se converte de pão e vinho para corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo após a consagração, a igreja reunida faz memória do próprio Cristo e relembra a sua paixão, a sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Esse momento é feito em pé. Logo após a consagração, nós nos levantamos e este momento que nós chamamos de oblação é aquele momento onde nós oferecemos ao Pai, no Espírito Santo. A hóstia é imaculada, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, que agora se encontra no altar. Depois vem o momento que nós chamamos de intercessão. Por meio da presença de nosso Senhor na Eucaristia, nós elevamos nossas orações em comunhão com toda a igreja, tanto celeste como terrestre. Nós fazemos esta oração por todos os vivos e por todos aqueles que já foram chamados a participar da vida celeste no céu. Depois nós temos uma oração que é feita somente pelo sacerdote, ela é chamada de doxologia, para que saibamos que essa oração é aquela que conhecemos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, na unidade de Deus Filho, Espírito Santo, toda honra e toda glória para sempre. Amém. O amém é a nossa parte, a parte do povo. Tem pessoas que rezam com o sacerdote essa hora e não pode. Nós só respondemos o amém. O restante da oração, somente o sacerdote que faz. Depois, o sacerdote convida a fazer a oração que o próprio Cristo ensinou, que é o Pai Nosso, esta oração poderosa. Depois temos o rito da paz. Esta oração também é feita somente pelo sacerdote. É uma oração que a Assembleia não faz, e sim o sacerdote. Após esta oração, a comunidade pode ser convidada ou não convidada a saudar o irmão, ou sauda o que está ao lado, desejando a paz. Depois é o momento da fração do pão e também o momento que nós cantamos o Cordeiro de Deus. É o momento que o sacerdote coloca uma partícula da hóstia, ou seja, uma parte dela no cálice, para significar a unidade do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, entoa-se o Cordeiro de Deus, respondido pelos fiéis e pode ser também cantado. E, por fim, o ápice da fé, a comunhão. É o momento em que o sacerdote, em silêncio, prepara e ele comunga o corpo de Cristo. E logo após, os fiéis também participam do corpo do banquete de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o momento altíssimo da nossa fé, onde nós recebemos na nossa alma, no nosso coração, o próprio Jesus. Esse momento, os teólogos católicos vão dizer onde nós vivemos o ápice do amor, o ápice da nossa fé. E nem sempre recebemos duas espécies, ou seja, no corpo e no sangue. Geralmente recebemos só o corpo, que a hóstia também contém o sangue. O que estou dizendo que nem sempre vamos receber nas duas espécies. Logo após a comunhão, nós temos aquele momento de profunda experiência com o próprio Cristo. Momentos que muitas pessoas chamam de ação de graças. Nada mais é um daqueles momentos de reflexão, de intimidade com o próprio Jesus, que acabamos de receber. Logo após esse segundo momento, logo após seguimos algumas fórmulas e orações. E nós caminhamos para a quarta parte da missa, que são os ritos finais.
para o último ato da Santa Missa, que é a bênção, aonde o sacerdote nos envia para o mundo, para a nossa casa, para levarmos Cristo que acabamos de comungar. Caminhamos para a quarta parte da missa, né, que são os ritos finais. Ritos finais são orações próprias do missal romano e também comunicações, se forem necessárias. Bênçãos especiais, é esse o momento e somente após nos encaminhamos. Vamos embora. Tipos de missa. Missa em ação de graça. O devoto solicita que seja celebrada uma missa por uma graça alcançada. Missa de defuntos ou missa requiem. Pede-se a Deus a intercessão pelo falecido. Missa solene, celebrada com vários ministros, com maior duração e solenidade, por alguma festa ou ocasião especial. Missa pontifical, presidida pelo bispo em sua cátedra. Concelebração. Missa presidida por uma só pessoa. Nos casos em que os outros presbíteros ou bispos presentes, é a forma mais comum de esses participarem da missa. É a concelebração. Todos se revestem dos paramentos próprios para a missa e tornando parte no cortejo da entrada, também lugar no presbitério. Na oração eucarística, os concelebrantes dizem as intenções da oração eucarística. Diferença de Santa Missa e celebração. A Santa Missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz, de maneira incruenta. Maneira cruenta, ou seja, com dor, sofrimento, sem derramamento de sangue, mas é o mesmo sacrifício. Então, temos aqui a definição da Santa Missa e veremos a diferença para a celebração da palavra. Faz parte da essência da Santa Missa duas grandes partes que se fazem necessárias: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A liturgia da palavra, composta por duas leituras, nos domingos e solenidades, salmo responsorial, aclamação do evangelho, proclamação do evangelho, credo aos domingos e solenidades. Liturgia eucarística, composta por apresentação das oferendas, prefácio, oração eucarística, santos, narrativa da instituição e rito da comunhão. Esta é a essência da liturgia eucarística. Para que haja a Santa Missa, é necessário que haja essas duas grandes partes. Aqui chegamos à diferença entre a Santa Missa e a celebração eucarística. Celebração eucarística. A celebração eucarística é uma celebração da palavra com distribuição da Eucaristia. É composta da liturgia da palavra e uma pequena parte da liturgia eucarística, que é a oração do Pai Nosso, a apresentação, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a comunhão eucarística, a ação de graça e o pós-comunhão. Interessante ter consciência de que há pequenos e, por vezes, despercebidos elementos fazem total diferença entre um e outro. Por fim, podemos perceber que a diferença da Santa Missa e a celebração eucarística, com distribuição de Eucaristia, mas também o essencial entre um e o outro, ou seja, a Santa Missa, a oferta. Era vítima que se entrega a sacrifício, ou melhor, renovação do sacrifício. A celebração da palavra, fato esse que não se faz presente numa celebração. A oferta, o sacrifício, não há vítima. Então, a diferença que a Santa Missa tem é que a Santa Missa tem sacrifício do Cordeiro e na celebração não tem o sacrifício do Cordeiro. Ritos. A gente tem uma Igreja Católica, 6 ritos na Igreja Católica, 23 igrejas na Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica tem 6 ritos diferentes: rito latino, rito bizantino, rito armênio, rito antióquino, rito caldeu, rito alexandrino. Primeiro rito é o rito latino. É composto por quatro ritos. O rito latino é o que nós conhecemos e celebramos na Igreja Romana, que tem o rito ordinário e o extraordinário.
O rito ordinário, aquele que permite adaptações nas igrejas locais, desde que haja autorização expressa do Vaticano. Rito extraordinário romano, aquele que é chamado de missa tridentina, rito estabelecido no Concílio de Trento, consolidando os elementos de vários ritos surgidos no Ocidente desde a igreja primitiva. Bom, então o rito que usamos na nossa igreja é o rito latino. Segundo, rito latino é composto de 4 ritos, né? Já falei do rito romano, agora é o rito latino-ambrosiano. Utilizado na Arquidiocese de Milão, originou-se pelo Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Terceiro, o rito latino moçárabe é dos árabes convertidos ao cristianismo na Espanha durante a Reconquista. O quarto rito latino é o galicano-lionês, chamado de rito lionês, utilizado na Arquidiocese de Lyon e na Diocese da França. A igreja é composta de 6 ritos, eu já falei do rito latino, né? Agora eu vou falar o segundo rito, que é o rito bizantino. O rito bizantino é dividido de 14 subdivisões: grego-melquita católica, grega católica, ucraniana católica, rutena católica, eslovaca católica, bulgara e católica, esgulava católica, húngara católica, romena católica, ítalo-albanesa católica, georgiana católica, russa católica, albanesa católica, bielorrussa católica. Terceiro rito, rito armênia. Tem igreja católica armênia composto por uma. Quarto rito, o antioqueno, composto por 3 subdivisões: igreja siríaca católica, igreja siríaca malankar católica, igreja maronita. Quinto rito, caldeu, composto por 2 subdivisões: igreja caldeana católica, igreja siríaca maiabar católica. Sexto rito, alexandrino, composto por 2 subdivisões: igreja copla católica, igreja etíope católica. Nós, portanto, temos uma só igreja católica. Esta uma só igreja católica tem vários ritos, dividida em várias igrejas dentro da igreja católica. Podemos celebrar de várias maneiras, em várias línguas, nas várias culturas e sempre preservando o catolicismo. Temos 6 ritos e 23 igrejas orientais, chamadas de sui iuris. Isso significa a diversidade na unidade. Podemos participar de missa nessas igrejas de ritos diferentes da nossa? Sim, podemos. Só não podemos participar de celebrações nas igrejas ortodoxas. Dessas 23 igrejas, só uma não tem igreja ortodoxa, a maronita. Se formos participar desta igreja com ritos diferentes, temos que verificar se é ortodoxa. No Brasil, só tem 4 dessas igrejas: maronitas, melquitas, ucraniano e armênios, todos com seu bispo próprio. As celebrações mudam só o rito. Os paramentos, os sacramentos são iguais. O santo sacrifício é igual, é o mesmo. Sinais, gestos e símbolos na liturgia. Gestos. Falar de gestualidade litúrgica é lembrar-nos de que a nossa natureza humana tem e se exprime num corpo. A gestualidade funda-se biblicamente numa experiência vital de Deus. Hoje, para os cristãos, essa experiência vital dá-se no interior da comunidade eclesial e na celebração do sacramento. O gesto coloca o corpo em oração. Como pessoa inteira, foi reencontrada a nobre simplicidade dos ritos. O gesto é um ato que exprime o estado interior da pessoa. Os gestos na liturgia estão modelados segundo os próprios gestos que Cristo usou. O fundamento dos gestos é o próprio Cristo. Ao pensarmos nele, favorece-se o nível máximo de uma interiorização.
Ele assumiu a dimensão da corporeidade humana, tornando-se assim a referência de toda a gestualidade litúrgica. Na carta dos Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Entrando no mundo, Cristo disse: Não quiseste sacrifício nem oblação, mas preparaste-me um corpo. E é deste núcleo que deriva todo o posterior gesto litúrgico, porque a nossa espiritualidade litúrgica deve ser modelada e orientada sobre a gestualidade de Cristo. Assim, quando rezamos, tentamos imitar todos os gestos corporais da vida de Cristo, que foram muitos, e vêm descritos no Evangelho, dando realce especial à sua paixão, durante o qual ele estendeu as mãos e morreu na cruz. Sinais. O sinal é algo sensível, que significa ou indica outra realidade, ausente, presente, informa e orienta. Símbolos. O símbolo é uma linguagem muito mais expressiva e rica de conotações do que simplesmente falada. Tem a função mediadora, comunicativa e unificadora. Apoia os fiéis na sua procura de Deus. Estabelece uma relação afetiva entre uma pessoa e a realidade profunda que não se consegue exprimir bem de outra forma. A liturgia e os costumes cristãos estão cheios de símbolos. A água para o batismo, o pão para a Eucaristia, o vinho, o gesto da reconciliação, as palavras da absolvição e da consagração, a imposição das mãos, a bênção. O significado de alguns gestos que aparecem na celebração eucarística. O sacramento principal, de pé, é uma postura que significa a ressurreição de Cristo, que se levantou do sepulcro e que ganhou a liberdade para estar conforme sua promessa em todas as assembleias cristãs. A lição do Evangelho ouve-se sempre de pé. De joelhos, traduz uma atitude de penitência, de humildade e de oração intensa. Recomenda-se para acompanhar a oração eucarística após a aclamação do santo. A genuflexão é o gesto de dobrar o joelho direito até o solo, com perfeição e na vertical. Indica respeito, reverência, adoração. Na missa é feita pelo sacerdote 3 vezes. Na ostensão do pão e do cálice, consagrados e antes da comunhão. Porém, todos os fiéis devem fazer com perfeição e calma, quando passam diante do Santíssimo Sacramento e diante do sacrário. Sentados. É a postura de quem ensina com autoridade ou quem escuta com atenção muito especial. Beijo, abraço da paz. Na missa é um rito antes da comunhão. Significa concórdia, intimidade, união dos corações e dos ideais. Sinal da cruz é a profissão de fé batismal, trinitária, identificação com Cristo crucificado. Bater no peito, sinal de arrependimento e desejo de conversão. Usa-se no ato penitencial. Mãos postas. Muitos juntam-lhes as mãos e também ficam de olhos fechados. Significa intensidade, elevação, oração sincera e recolhida, elevador para a contemplação. Estender os braços, imitação de Cristo, que também estendeu os braços para morrer na cruz. Mãos abertas, louvor, petição, entrega e acolhimento das dores de Deus. Lavar as mãos, sinal de purificação do pecado. Faz o sacerdote antes de oferecer o sacrifício de Cristo e da igreja. Imposição das mãos, gesto bíblico, muito antigo, usa-se como epiclese. Súplica do Espírito Santo, significa súplica do Espírito Santo, para a consagração de coisas, sobretudo de pessoas. Elevação, a grande, é o gesto novo, próprio da missa, diferente da ostensão, e é colocado ao fim da oração eucarística. Antes do Pai Nosso, quando o sacerdote eleva o pão e o vinho, mostrando-os aos fiéis e esperando que estes digam amém. Fração do pão, rito usado pelo próprio Cristo quando celebrava a Eucaristia, simboliza o amor da entrega de Jesus Cristo por nós e a paz e reconciliação que ele nos adquiriu
em que nos colocou no decorrer da Santa Missa. Silêncio é o espaço em que Deus vive e se manifesta, ambiente especialmente favorável para o encontro com Ele. Bênção é bem dizer primeiro a Deus, depois Deus tem bênçãos espirituais em Cristo para os fiéis e muitas bênçãos materiais para todas as criaturas. Oração eucarística. O que é a oração eucarística? É o coração de toda a Eucaristia. Por ela, converte toda a nossa ação litúrgica. Diz-nos a Igreja que a oração eucarística é oração, ação de graça e de consagração. Quando falamos de ação de graça, não se trata de um simples obrigado, mas uma expressão de louvor que brota no coração, reconhece e contempla as maravilhas de Deus, preparada pela liturgia da palavra. Tempo forte de exultação da criatura diante de Deus. Assim, nos convida o presidente da celebração, um diálogo introdutório ao prefácio. A oração que começa com prefácio. Demos graças ao Senhor nosso Deus. O que vamos fazer é dar graças, proclamar em ambiente de louvor e da ação de graça. Mistério pascual de nosso Senhor, que morreu e ressuscitou e nos salvou, dando a vida ao Pai por nós. E assim nos fez passar deste mundo para o Pai. O sentido do louvor e a ação de graças é nos dado pelo prefácio, que nos recorda o espírito particular que estamos a celebrar, que conclui a grandiosa aclamação do santo. Esse ambiente de louvor, o sacerdote, unido à Assembleia, invoca o Espírito Santo e implora o poder divino para que o pão e vinho se convertam no corpo e sangue de Cristo, e para que, recebidos na comunhão, opera em salvação daqueles que dela vão participar. Depois da narração da instituição da Eucaristia, a Assembleia em oração proclama o memorial da Páscoa de Cristo. Una-se à sua oferta e reza por toda a Igreja da Terra, a Igreja do Purgatório, a Igreja do Céu, acentuando assim o sinal da unidade da Igreja. O tema do louvor e de ação de graças, que vão desde o princípio da oração eucarística, que vão pontuando todo o corpo da oração. Reaparece finalmente de forma sintética na doxologia. Com ela se encerra por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Terminada a oração, a Assembleia, conduzida pelo ritmo crescente da oração e sentindo o desejo de clamar o mistério da fé que tem estado o clamor, une-se aclamando. Amém. A oração eucarística é o centro de toda a celebração. A Assembleia está de pé e se ajoelha na consagração, participando com respeito nas aclamações da comunidade, que podem ser cantadas. No Brasil tem 14 orações eucarísticas, 3 delas para com crianças, 2 sobre a reconciliação e 4 para as diversas circunstâncias, mas todas possuem em comum estes 8 elementos: prefácio, santo, epiclese, narrativa da instituição da Eucaristia, anamnese, oblação, intercessões e doxologia final. Cordeiro imolado. Por que dizemos Jesus é o Cordeiro de Deus? Porque rezamos na missa, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Começando ali em João Batista viu Jesus um dia se aproximar e disse assim: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas por que João Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho mais lá no tempo de Moisés. No tempo de Moisés, o povo hebreu era escravo do faraó. E o faraó não deixava de jeito nenhum o povo ir embora. Então o Senhor ordenou a Moisés que os hebreus sacrificassem um cordeiro de 1 ano, perfeito, sem defeito. E o sangue do cordeiro seria passado nas portas, salvando os da última praga do Egito, a morte dos primogênitos. Assim diz o Senhor: o sangue nas casas será um sinal. Ao ver o sangue nas casas, eu passarei adiante
e o flagelo destruidor não vos atingirá, quando eu ferir o Egito. Assim, o sangue do Cordeiro, no Antigo Testamento, salvou o povo hebreu da morte. Está em Êxodo, capítulo 12, versículo 12 e 13. No tempo de Jesus, quem cometia um pecado levava um animal ao templo para ser sacrificado. Com seu próprio sacrifício, Jesus na cruz pagou por nossos pecados, com seu preciosíssimo sangue. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Assim, nos chegamos ao final dessa pequena passagem do Evangelho, onde o João Batista diz assim: Eu vi, o Espírito desceu como uma pomba do céu e permaneceu sobre ele. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Está em João, capítulo 1, versículo 29 e capítulo 32, versículo 34. Com sua paixão e morte, Jesus Cristo remiu os pecados da humanidade com seu sangue precioso. Ele é a vítima perfeita que com seu sacrifício apagou definitivamente da alma dos batizados a mancha do pecado original. Ofensa imensa a qual nenhuma criatura tinha poder de desagravar. Assim, foi revogado o sacrifício da antiga aliança, que dependia da morte de animais para expiação dos pecados, e foi estabelecido o sacrifício da nova aliança por meio da morte de Cristo. Como João Batista, nós também somos chamados a dar testemunho de Jesus na nossa vida, falar de Jesus com palavras, atos e ações. Nós somos chamados a seguir os passos de Jesus. Somos chamados a glorificar o Senhor com nossas vidas, como disse o Papa Francisco. Todos os dias na missa, os padres apresentam o corpo e sangue de Cristo aos fiéis. Este gesto litúrgico representa toda a missão da Igreja, que não anuncia a si mesmo, mas anuncia a Cristo. Ai da Igreja, que anunciar a si mesmo. Perde a bússola, não sabe para onde ir, ela não leva a si mesmo, mas leva Cristo, porque somente Ele salva o povo do pecado, liberta e guia em rumo à terra da liberdade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a graça de honrar com nossas vidas cada gota do seu sangue precioso. Transubstanciação na liturgia. O que é transubstanciação? É a transformação da substância. Se refere a que momento? Momento que o padre, na Santa Missa, consagra a Eucaristia, consagra o pão, consagra o vinho e acontece a transubstanciação, ou seja, substância do pão se transforma na substância do corpo, substância do vinho se transforma na substância do sangue. Agora, o que tem a substância? Essa palavra na teologia significa a essência do ser, natureza do ser, é aquilo que é invisível. Por exemplo, qual é a substância de nós, pessoas humanas? Nós somos humanos por causa da cor? Não. Por causa do nosso peso? Não. Por causa da nossa nacionalidade? Não. Então, o que nos faz seres humanos? É algo que a gente não enxerga, a alma. Por que na alma? Porque na alma está a inteligência, a liberdade e a vontade, a consciência, a capacidade de amar, de sorrir, de cantar, de chorar, que os animais não têm, o que nos distingue deles. Não é porque temos 2 olhos ou 2 orelhas, cabeça, tronco e membro, porque eles também têm, os animais também têm. O que nos distingue que nós temos é uma alma, uma natureza invisível. Então, quando o sacerdote consagra com as palavras de Cristo, isto é meu corpo, este é meu sangue, a natureza do pão que é invisível se transforma na natureza de Cristo, que também é invisível. O que nós vimos ali no pão, o que deixa as espécies, os acidentes, as aparências, mas a essência, a natureza foi transformada. A mesma coisa com o vinho. Olha o vinho. O vinho tem cor, gosto de vinho. Aquela quantidade é a mesma. Mas agora, depois da consagração, a natureza do vinho, a essência do vinho, agora transformada em substância do sangue do próprio Cristo. Então, a transubstanciação é isso, a essência da natureza, essência da substância, essência daquilo que faz aquele ser o que ele é.
Por exemplo, Jesus fez a transformação de 600 litros de água em vinho nas bodas de Caná. Jesus mudou a natureza e mudou também a espécie. Mudou que natureza? Porque a água passou a ser vinho, e mudou também a espécie, porque a água mudou de cor. Não sei se ela mudou de cor, mas mudou de cor porque as pessoas experimentaram como vinho de melhor qualidade. Quando Jesus quando Jesus faz a multiplicação dos pães, ele não mudou a natureza, ele só mudou a quantidade. O milagre da transubstanciação, ele não muda a espécie, ele muda a natureza, a essência de substância. A bodas de Caná mudou a natureza e a aparência. A multiplicação dos pães só mudou a aparência e quantidade. Na missa, a transubstanciação muda só a natureza, a essência, e Jesus faz isso para que ele possa vir até nós, ser nosso alimento e remédio, como a gente reza na missa. Senhor, corpo e sangue, que nós vamos receber, não seja para nós calúnia, injúria, condenação e morte, mas por vossa vontade, por vossa bondade, misericórdia, de cura, libertação e sustento para a vida. Exemplo como os nossos santos, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, Santo Leão Magno. Diziam: eu que sou fraco, que possa pecar todo dia, para pedir todo dia, para receber todo dia o pão do céu, o alimento que eu possa viver de acordo com Deus Pai. Quando a gente reza o Pai Nosso, esse pão não é só o pão da mesa, do rosto, é também o pão da alma. Liturgia da adoração do Santíssimo Sacramento. Uma das frases mais fortes de Jesus no Evangelho é a pergunta que ele faz aos apóstolos em Getsemane, quando os vê dormindo. Não consegue velar por 1 hora comigo? Em outras palavras, Jesus quis que eles dedicassem 1 hora de reparação para combater a hora do mal. A oração pessoal durante 1 hora diante do Santíssimo Sacramento, estando ou não exposto, consiste basicamente nisso: acompanhar o Senhor em seus últimos momentos com o coração, buscando assimilar seu amor. É 1 hora para aprender de Jesus, que agradecer o seu sacrifício e corresponder ao seu amor. A adoração ao Santíssimo é um procedimento altamente recomendado pela Igreja, e ele faz muito bem, faz bem espiritualmente, ele fortalece nossa fé, é um momento profundo de oração, e nós possamos sempre participar de adoração ao Santíssimo. Quem é que pode fazer adoração ao Santíssimo? Todas as pessoas, basta querer. Pode participar de uma adoração ao Santíssimo. Quem coordena uma oração ao Santíssimo? Quem organiza? Quem expõe o Santíssimo? Não é qualquer pessoa. Pode ser bispo, diácono, padre, mesmo leigo, ministro extraordinário da Eucaristia. Qual a diferença? A adoração feita coordenada por um ministro e ordenado ou um ministro leigo. A diferença fundamental é que o ministro ordenado dá a bênção no final com o Santíssimo. Já o ministro extraordinário, ele não pode dar a bênção com o Santíssimo. Para a adoração ao Santíssimo, existe duas formas: a adoração simples e a adoração solene. Qual é a diferença? A adoração simples é feita com o Santíssimo no cibório, na âmbula, recipiente que porta a hóstia sagrada. O ministro, seja ele ordinário ou extraordinário, ele pega a âmbula e coloca sobre o altar, sobre um corporal, o Santíssimo. Essa adoração com o Santíssimo na âmbula é uma adoração simples. A adoração solene. O Santíssimo está no ostensório exposto. Ostensório ou custódia. Coloca-se o Santíssimo visível no altar. Para a adoração solene, o ministro, padre ou diácono usa a capa fluvial, além dos paramentos indicados. Ele usa a capa fluvial e o véu meral para a hora da bênção com o Santíssimo. Na adoração simples, não precisa usar capa fluvial e nem o véu meral.
Na adoração solene é recomendável o incenso e na adoração simples não precisa ter incenso. Em ambas as formas de oração segue sempre um esquema: a exposição, a adoração, a bênção e a reposição. Então são 4 os momentos de uma adoração. Momento de exposição, que tem um ritual. A adoração que é mais longa, vale lembrar que o importante não é passar de 1 hora. E há lugares que tem 2, 3 horas de adoração. E tem igrejas que têm adoração perpétua. São aquelas igrejas previamente estabelecidas pelo bispo, onde se tem adoração 24 horas, que o Santíssimo fica exposto. 24 horas e 24 horas tem pessoas em adoração ao Santíssimo. Santíssimo exposto precisa ter ali pessoas em adoração. Não vai expor o Santíssimo e deixá-lo sozinho, sem ninguém. Não tem sentido. Numa adoração perpétua, por exemplo, o rodízio de pessoas o tempo todo. Momento final vem com a bênção do Santíssimo, se for adoração solene, e o ritual de reposição do Santíssimo para o tabernáculo. O ponto central e o momento mais longo é o da adoração. A adoração simples pode ser feita por leigo e sacerdote. Já a adoração solene, sempre por sacerdote e diácono. O espaço para adoração e alguns complementos relacionados ao espaço. O lugar mais indicado é a igreja, mas nada impede também que tenha outro lugar apropriado, uma sala previamente preparada, adequada para adoração, criando-se ali um ambiente digno, um ambiente orante, onde se confia a ele um espaço para adoração do Santíssimo. Recomenda-se que tenha 2 velas onde o Santíssimo estiver exposto, e ele deve estar sempre sobre o corporal, ou então sobre o suporte, o baldáquino. O baldáquino é um suporte geralmente para adoração solene. Se coloca sobre ele o extensório com a hóstia consagrada com o Santíssimo para adoração. Depois utiliza o incenso quando é adoração solene. Não sendo adoração solene, não precisa colocar incenso. Aqueles que coordenam a adoração devem estar vestidos apropriadamente. Quem dirige a adoração deve estar com vestes próprias para adoração, bem como a equipe que estiver auxiliando o sacerdote, o ministro extraordinário que estiver ali coordenando a celebração de adoração. O rito da exposição. Começando pelos ritos iniciais, busca-se lá no sacrário o Santíssimo, que pode ser o sacerdote ou o ministro. Coloca o Santíssimo no ostensório, ajoelha-se, entoa-se naquele momento um hino apropriado, como por exemplo, adoro-te, devoto-te. Nesse momento também pode ser feitas algumas orações, que vai começar a adoração geralmente é um momento livre. Nesse momento livre, pode rezar o terço, pode ficar em silêncio, deve ficar em silêncio de contemplação, de oração, olhando para o Santíssimo. Pode-se ler o Evangelho. Durante a adoração, cantar cantos apropriados, cantos de louvor, intercalar orações com cantos. Pode-se fazer momento de preces, pode-se também rezar o ofício da liturgia das horas. Sempre o importante é ter uma postura orante durante a adoração. Por isso que a adoração não é momento para fazer palestras, fazer grandes pregações como se estivesse num outro momento, como se o Santíssimo não estivesse exposto. Porque se alguém ficar fazendo grandes pregações, o Santíssimo fica em segundo plano e ele deve estar sempre em primeiro plano na adoração. Fazer algo que não seja de oração, evitar pregações, evitar atitudes que contêm exageros, tem que ter uma atitude orante. O rito, o momento de oração, que é o corpo da celebração, é um momento muito livre. Cada equipe deve preparar como achar melhor. Não existe um rigor na orientação desse momento, mas sempre o bom senso que deve contar. Lembrando que é um momento de oração e que é Jesus Eucarístico que está exposto naquele momento e que deve-se ter o máximo de respeito com o Santíssimo. Então, esta postura que é importante, que se tinha quem está coordenando e quem está participando de uma adoração ao Santíssimo. Depois vem o momento da bênção, momento que no final da adoração, momento que todos de joelho cantam diante do Santíssimo um hino eucarístico, como tão sublime sacramento.
Na segunda estrofe do tão sublime sacramento, quem dirige nesse momento levanta com o Santíssimo e ali os fiéis vão permanecer de joelhos, enquanto o padre censa o Santíssimo e cantando tão sublime sacramento, incensando o Santíssimo e os participantes de joelho nesse momento. Depois de incensar, pode-se cantar novamente. Então o padre vai dizer, do céu lhe destes o pão, e a Assembleia vai responder, que contém todo o sabor. E o padre vai dizer, oremos, e fazer oração. Senhor Jesus Cristo, que neste sacramental, e continua a oração. Terminando a oração com aquela fórmula que vós renais pelos séculos e séculos, e todos os presentes respondem amém. O acólito que está auxiliando o presidente, ele coloca o velmeral sobre a capa fluvial, segurando o ostensório. E o padre auxiliado pelo acólito, ele vai abençoar a todos com o Santíssimo Sacramento, que é incensado conforme o Código Canônico, documento da Igreja. Ali faz a incensão do Santíssimo, em seguida pode-se rezar algumas preces da minha devoção pessoal. O Brasil sempre continua a rezar bendito seja Deus. Nessas preces, o ministério fica ajoelhado. As pessoas podem ficar ajoelhadas também nesses ritos finais da adoração do Santíssimo. Então, terminando esses momentos com o Santíssimo, aí é o momento da reposição e encerramento da oração. O ministro, os acólitos se levantam. O ministro levanta a luneta do ostensório, pega o Santíssimo, coloca de volta no cibório e guarda no tabernáculo. Enquanto isso, pode-se cantar um canto de encerramento de adoração. O tempo ideal para adoração é de 1 hora. Pode-se estender um pouco mais. Se ficar muito longo, as pessoas podem se cansar e até banalizar, desvalorizar esse momento. Por isso, 1 hora é o tempo ideal para a adoração ao Santíssimo. É sempre bom ter um roteiro previamente dos passos serem dados sobre todo o momento da oração, sempre conferindo neste momento o tempo de meditação, de silêncio, que é muito valioso. E todas as vezes que o Santíssimo estiver exposto, quando passamos perto do sacrário, devemos dizer: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Às quinta-feiras também é dedicado e celebrado o Dia Eucarístico. A espiritualidade da liturgia. A liturgia é a fonte da espiritualidade, da missão e de justiça. Cria laços de fraternidade e dinamiza a solidariedade. Solidifica o compromisso com a verdade e igualdade. Ela é o cume da caminhada, das lutas e dos empreendimentos humanos na construção do reino de Deus. O encontro dominical está em torno da Eucaristia e ao redor da palavra, que deve favorecer única e exclusivamente o crescimento espiritual. E no conhecimento espiritual, algo esse deve acontecer o crescimento espiritual que é na escuta da palavra, crescimento espiritual, na comunhão fraterna, que é o encontro da comunidade, é na comunhão fraterna, que é a realização daquilo que a gente foi celebrar e colocando dentro do nosso ser, fazendo a nossa identificação. Na comunhão sacramental, o sacramento é o sinal vivo de graça de Deus e coração de todas as pessoas. Também o espaço litúrgico é importante para uma experiência de espiritualidade. Contribui o próprio espaço litúrgico de nossas celebrações, que pela sua beleza, de sua forma arquitetônica, quer pela harmonia de sua disposição íntima e de sua iconografia, tudo em nobre simplicidade. O espaço litúrgico deve ser um ambiente próprio para os fiéis se sentirem igreja, se sentirem assembleia litúrgica, pedras vivas do templo. Como primeira carta de Paulo, fala que a igreja são pedras vivas do templo. Primeira carta, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, 5. E podem participar ativamente da celebração ministros da fé, para eles se sentirem igreja. Temos também saber valorizar o silêncio dentro de uma celebração. O silêncio ecoa profundamente no ser humano. O Senhor mora em seu santo templo. Fica em silêncio terra inteira. O silêncio nos ajuda a ouvir a voz de Deus. O silêncio
em uma missa nos ajuda a ouvir a palavra, ouvir o que o padre ou ministro está atualizando. São coisas que também temos que valorizar. O silêncio. A raiz de toda espiritualidade, a experiência de Deus no silêncio. O encontro pessoal com o Senhor que transforma a vida. Esta emocionante experiência de Deus no silêncio é a base de toda mistura cristã que atravessa os séculos. A espiritualidade no ano litúrgico é organizada a cada tempo ou festa com espiritualidade específica e goza de uma força sacramental que lhe é própria. No advento, alegre e confiante, expectativa do Senhor que vive o Natal, a certeza da presença do Emanuel, Deus conosco. Na quaresma, tempo de conversão. No tríduo e no tempo pascual, a fé e a certeza de que o ressuscitado vive entre nós. No tempo comum, a celebração do seguimento de Jesus passo a passo, guiado pelo Evangelho Dominical. Nas festas de Maria e dos santos, celebrando a fidelidade, o testemunho, a vivência das bem-aventuranças. Vive a espiritualidade litúrgica quem testemunha como os primeiros discípulos a alegria do Evangelho. Eles, perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. Não podemos ganhar o mundo se está com o coração vazio. E no coração é preciso ver a experiência de Jesus ressuscitado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47. A alegria do Evangelho é viver a espiritualidade em plena alegria.